E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Thiago Brígido, macho, e moro aqui no Texas. Eu vou deixar aqui embaixo aqui, ó, todas as minhas redes sociais, macho. É o mesmo nome, Thiago com TH Brígido 8. Você vai me encontrar em todas as redes sociais. Me segue lá porque lá tem um conteúdo diário, macho. Se vocês viram aí a capa do vídeo, vocês já estão imaginando o que é que eu vou falar, né? Mas o que é que acontece? Eu me espantei realmente com a quantidade de famílias que estão voltando. Só essa semana eu vi uns 3 vídeos, dois eram famílias e um é um casal, né? Que não deixa de ser uma família. Que estão retornando para o Brasil mesmo com o documento, macho, mesmo com o green card. Essas 3 famílias, elas vieram para cá para os Estados Unidos já com documento, já com green card, né? Através de algum tipo de visto como EB2NW ou EB3, e aí desistiram. Por alguma situação desistiram, né? Eu vi um que passou 4 meses, eu vi outro que passou 6 meses, eu vi outro que estava já com quase um ano, 10 meses, né? E acabou voltando para o Brasil. Eles ainda podem retornar aqui para os Estados Unidos, né? Mas no vídeo, os 3 vídeos que eu vi, eles deixaram transparecer que era uma decisão definitiva de sair dos Estados Unidos e retornar ao Brasil, né? E por que que isso acontece, macho? Quem sou eu para julgar, né? Eu não posso julgar. Eu já um cara velho, 41 anos, não posso julgar a situação de cada um, mas cada caso é um caso a ser analisado, né? Eu vou falar alguns casos aqui que pode ser, né? Eu vi o caso do casal, a esposa relatando que o marido tinha ido algumas vezes, várias vezes no caso, ela falou que foi várias vezes fazer entrevista de trabalho e ia passando em todas as fases e na fase final ele não completava, né? Pelo que eu dei uma olhadinha, eu observei que o cara, ele sempre trabalhou numa área e ele estava tentando aqui nos Estados Unidos trabalhar na mesma área, né? E é, o que que eu vou falar? Eu não posso falar que o cara não deve fazer isso, que o cara tem que ir para construção, que o cara tem que ir para carpintaria ou a mulher para limpeza e sair do que gosta. Não. Isso aí é uma decisão de cada um. Se eles tomaram essa decisão é porque eles não queriam fazer esse outro tipo de trabalho. Eles estavam interessados em trabalhar na área deles, né? E como que eu posso analisar uma situação dessa? A pessoa, ela a vida inteira trabalhou num trabalho, sei lá, vamos supor, na área de TI. O cara trabalhou a vida inteira lá no computador, sentadinho e tal. E o cara migra aqui para os Estados Unidos já com 40 anos. É, Será que o cara tem garra, tem disposição para ir para carpintaria? Isso aí cada um que sabe, mas cada um que sabe a sua vida, cada um pensa quais são as suas prioridades, né? No caso desse casal, a prioridade deles era trabalhar na área deles, né? Diferente do meu caso, né? O meu caso, a prioridade seria ficar nos Estados Unidos, independente do trabalho que fosse feito, né? Mas eles disseram que tentaram o máximo e o máximo que dava e chegou o momento que era hora de retornar. E quando as pessoas vêm para cá, né, para iniciar essa vida, elas vêm com dinheiro em real, acho. E esse casal relatou que ficou, o dinheiro foi acabando, alugaram casa, compraram móveis, essas coisas tudo, e o dinheiro foi acabando até que chegou o momento de que era o limite, né? Agora eu vou falar para vocês o outro caso que eu vi de uma família, né? A família disse que teve muita complicação. Vou aumentar aqui porque o microfone tá meio ruim, né? Tá baixando aqui a mão, que a gente vai falando e a mão vai baixando peso, né, mancha? E aí eu trazer o microfone aqui para ficar melhor para vocês. Então, uma família que relatou que teve dificuldades. O início da dificuldade começou com alugar um imóvel, alugar uma casa, alugar um apartamento. Eles relataram que foi muito difícil. As pessoas, os donos dos imóveis não estavam querendo aceitar, estavam pedindo mais de três calção, né? Que a gente vai, que você chega aqui, geralmente você paga 2 calções
e o primeiro aluguel, e aí eles estavam pedindo mais de dois, estavam pedindo mais de três no caso, né? E aí eles estavam sentindo essa dificuldade para alugar e tal, mas isso aí depende, isso não acontece com todo mundo, né? Em determinadas áreas que mora muito brasileiro, geralmente é mais fácil você conseguir alugar casas, né? Às vezes é por repasse, alguém que está saindo repassa para você. E às vezes até a pessoa que já aluga, está acostumada a alugar já para brasileiro e sabe que brasileiro vai lá, trabalha e paga, né? Então o primeiro relato desse casal, dessa família foi que não estava conseguindo alugar casa. E depois que conseguiram alugar toda a situação, né? Dificuldade para se encaixar a criança na escola, a esposa sentindo algumas dificuldades em relação a conseguir trabalho e tudo mais. Então, assim, uma série de situações que vai acontecendo e aí vai desestimulando a família e a família acaba retornando para o Brasil, né? E mais uma vez eu digo, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para dizer que é certo ou que é errado, mas assim, é bem difícil, né? É bem difícil. Realmente quem vem do Brasil, os primeiros passos é bem difícil. Só que se você conseguir ultrapassar aquele tempo de 1 ano ou 2 anos, você supera tudo, sabe? Os primeiros 2 anos é muito difícil. Então, se você sofrer ali um pouquinho ali no primeiro, segundo ano, depois você deslancha, mas porque realmente demora um pouco para você pegar o jeitinho aqui dos Estados Unidos, né? Como fazer as coisas, entender como funciona, né? Até a questão, como ter crédito, como que o pessoal vai facilitar a forma de alugar um imóvel para mim e tal, aonde que é melhor morar, onde que as escolas são boas, né? O carro e tudo. Então, assim, o começo é bem difícil, mas e me parece, né, desses 3 casos que eu vi, 2 nunca vieram aqui nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que vieram. E o outro já tinha vindo a passeio e acabou que não deu certo, né? Mas assim, isso é um outro fator, né? Quem nunca veio nos Estados Unidos tem aquele pensamento que o pessoal fala, é isso, é isso, é isso. Quando chega aqui, acaba que vê que não é bem daquele jeito, que não funciona como que era no pensamento deles, ou como contaram para ele que era, né? Assim, eu recomendo, se o cara quer morar aqui, o cara pelo menos venha conhecer antes, né? Mesmo que o cara aplique do Brasil, aplicou o visto do Brasil, já chegou aqui com documento, mas que venha conhecer, ou que viaje para outros lugares para você conhecer, converse com quem já passou pelos trâmites, né? Hoje em dia tem internet aí para o cara pesquisar, tem muita história que o cara vê na internet aí que é verdadeira, mas também tem muita coisa que é enrolação. Então, assim, analise bem, macho, antes de você tomar esse passo, macho, antes de você vir pra cá, porque, por exemplo, se essas 3 famílias elas desistirem, elas de realmente ficar aqui nos Estados Unidos, elas vão perder o documento, perderam o investimento que fizeram, aqui com aluguel, com compra de móveis para casa, essas coisas tudo, né? E deixaram de ter uma grande oportunidade para o futuro, macho. Mas assim, os Estados Unidos ele não é o melhor lugar do mundo, mas tem tanta gente aqui. Ontem eu conversando com um amigo falando sobre esse assunto, o amigo falou, mas tanta gente aqui nos Estados Unidos querendo pegar o documento, e a galera que tem o documento vem, passa por essa situação e acaba desistindo, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser analisada, né, macho? Tem que ter a prioridade, o que é que o cara realmente quer, né? Pra mim, eu sempre digo, a prioridade pra mim é ficar nos Estados Unidos, macho. Agora, se eu ver que tem uma coisa que não tá me fazendo bem, aquela situação não tá me fazendo bem e tal, então eu posso tomar uma decisão de ir embora, alguma coisa assim. Mas a prioridade é ficar nos Estados Unidos, é dar um bem-estar pra minha família, essas coisas assim. E um dos casos que eu relatei pra vocês, o pessoal não queria trabalhar com outras coisas, eles queriam trabalhar na área deles. E eu respeito, isso não é problema. Mas muitas vezes para você chegar aqui e conseguir trabalho na sua área, você tem que estar bem preparado, você tem que estar bem estruturado, sabe assim, porque não é tão simples. Tem muita gente que consegue. Eu vejo muita gente que consegue, já chegou aqui, mas eu era isso no Brasil, cheguei aqui, sou isso aqui nos Estados Unidos. Beleza, mas é porque o cara é bom, o cara tá estruturado, o cara às vezes consegue fazer conexões, boas conexões, né? Então, é mais ou menos isso aí. Mas assim, realmente, para finalizar o vídeo aqui, eu fiquei muito impressionado em ver essas 3 famílias
que já vieram aqui com documento e retornaram para o Brasil. E talvez isso aí vá acontecer mais casos, né, macho? Esses foram os 3 que eu vi aqui, mas com certeza vai acontecer mais casos, porque é uma coisa que você tem que estar preparado para passar por isso. Se você não estiver preparado, você acaba desistindo. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês não me seguem, já me segue aqui, ó, novamente aqui, ó. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, me segue aqui no canal, compartilha esse vídeo, dá um joinha. Eu tô sempre fazendo vídeos curtos nas outras redes, né? E até aqui no YouTube, então já deixa o like e o joinha. Se você quiser algum vídeo, me manda mensagem aí que eu falo sobre o assunto, beleza? Um abraço, nos vemos até a próxima.